Olá, galera! Hoje o canal Fadiza Play recebe o acadêmico Lucas Câmara de Assis. Para tudo, Diana Câmara entrevista Lucas Câmara. Sentiu o poder desse sobrenome? Corta essa parte. Para falar sobre o tema Publicação Internacional na Universidade de Coimbra. Isso mesmo, fique comigo que você vai saber todos os detalhes desse acontecimento em instantes. Lucas, bem-vindo ao canal Fadiza Play. É um imenso prazer para mim recebê-lo. O prazer é todo meu, eu fiquei muito feliz, ainda mais de poder dividir isso com você, que foi uma pessoa assim de fundamental importância para mim, ainda mais no terceiro período, que você me ajudou muito com o direito constitucional. Obrigada. Então, assim, eu fico muito feliz de comemorar essa vitória junto com você, que foi uma pessoa que no terceiro período, sempre que eu precisei, Diana, pelo amor de Deus, me ajuda com essa prova, me ajuda com essa atividade, você me ajudou, então eu estou muito feliz. Obrigada, o prazer é meu de entrevistar para falar desse evento, né? ímpar aqui na faculdade, principalmente porque você também sempre foi um acadêmico muito interessado, sua trajetória tem sido sempre de sucesso. Obrigado. Então vamos matar a curiosidade. Você teve um trabalho acadêmico aprovado para apresentação do terceiro simpósio em um evento internacional na Universidade de Coimbra. O que foi esse trabalho? Um artigo, um resumo? Teve orientação de algum professor? Então, esse trabalho científico foi um resumo, porque a gente pegou o edital e a gente viu que no edital eles estavam aceitando resumos, Sim. né? E aí depois alguns resumos iriam ser selecionados para poder virar um artigo. Mas a submissão era só de resumo. E eu tive a ajuda, a orientação do professor Diego, que foi super importante, né? Eu mandei mensagem para Diego, né? Primeira vez, assim, era tarde da noite, eu falei, Diego, me ajuda, estou querendo escrever um resumo para a Universidade de Coimbra. Ele me ajudou, ele foi muito solícito, a gente marcava reuniões aqui na faculdade para a gente poder discutir o tema. Ele dava sempre uma revisada, e o Lucas acrescenta isso, Lucas, você precisa ler esse autor, para você poder colocar de alguma forma as ideias dele aí, então foi muito bom ter a ajuda dele. E qual foi o tema e por que você escolheu esse tema? Então, o tema foi Depoimento Sem Dano. Sim. É um tema que me despertou interesse quando eu estava, acho que no quinto período, quando eu fui aluno do professor Diego, até mesmo por isso que eu estava querendo, né, ter a orientação dele, porque isso foi algo que ele passou, Foi uma sementinha que ele já que plantou, ele né? plantou exatamente. E o Depoimento Sem Dano, na verdade, eu queria escrever alguma coisa sobre o Depoimento Sem Dano já fazia muito tempo. E aí eu estava tendo uma dificuldade muito grande para poder achar material, porque não tem material, Tem né? uma lei nova, né? E assim, o pouco material que tem sobre o depoimento sem dano é muito da área da psicologia jurídica, né? Estudantes do curso de psicologia. E eu achava esse tema assim, dá para poder falar muita coisa, porque é um tema que você trabalha vários ramos do direito, você trabalha penal, processo penal, você trabalha direito constitucional, você trabalha o ECA, você trabalha psicologia jurídica. Então, assim, são várias áreas do saber que se combinam para poder falar sobre o depoimento sem dano. Então eu tive esse interesse por causa do professor, né? E eu acho que precisava ser o professor Diego para poder orientar. Porque eu conversei com uma colega que faz doutorado no FMG em penal, e ela falou comigo assim, Lucas, eu não tenho material nenhum para poder te passar, porque a gente não estuda, isso é algo assim muito pouco discutido. E o professor Diego já tinha esse conhecimento a respeito do depoimento sem dano, por isso que ele foi fundamental. Ai, que ótimo. E como você soube desse evento na Universidade de Coimbra? Olha, a primeira pessoa que me falou sobre a possibilidade de submeter um trabalho fora do país foi a professora Thalita. Thalita é sempre inovadora, ótimo. Thalita é fenomenal. Foi num PET que eu fazia com ela, e aí ela chegou logo na primeira reunião e falou assim, olha, é o seguinte, vocês precisam saber qual evento vocês querem submeter o trabalho de vocês. E aí eu pensei assim, mas né, a gente tem aqui em Montes Claros, tantos congressos e tal. Ela falou, mas vocês precisam pensar sempre maior assim, vocês precisam pensar sempre lá na frente. Por que vocês não submetem em um congresso internacional? Eu achava isso coisa de outro mundo, nunca que eu ia conseguir. Porque esses congressos são muito rigorosos, eles
né? Se você vai apresentar, por exemplo, em Portugal, eles têm todo o cuidado com a língua portuguesa. Se você quer apresentar em um país que, né, de outro idioma, você tem que dominar aquele idioma. Então são vários aspectos assim. E aí ela falou isso e eu falei, bom, eu vou pensar isso. Então ela foi a primeira pessoa que me provocou essa curiosidade de imaginar que eu poderia submeter um trabalho meu em um congresso internacional. E aí eu fui pesquisar Portugal pela facilidade do idioma, né? E pelo fato de Portugal ser um país incrível, é um país assim que recebe muito bem os brasileiros, né? A nossa nação mãe, apesar de hoje ser quase uma nação irmã ali, né? E sem contar essa questão também da Universidade de Coimbra, que é um berço do direito. Exatamente, porque a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas do mundo, Sim. né? E é referência na área da matemática, física e do direito, né? Assim, grandes pensadores vieram da Universidade de Coimbra, fizeram mestrado lá, doutorado lá. E aí eu estava assim querendo algo em Portugal, ou na Católica de Lisboa, ou na Universidade de Coimbra. Eu aproveitei quando eu fui, né, dar uma pesquisada que ia ter esse congresso internacional, falei, bom, é a oportunidade que eu tenho, aproveitar desse congresso para poder de alguma forma apresentar algum trabalho lá. E aí deu certo, graças a Deus. E como foi o processo de submissão? Então, a gente, eu e o Diego, a gente se encontrava aqui na faculdade, Hum. quase que semanalmente, para a gente poder discutir. A gente pegou o edital de cabo a rabo, foi ler o edital, porque isso é super importante, você lê o edital para saber como deve ser a sua metodologia. A gente pegou o edital, e aí a gente tinha que mandar por um e-mail, né, e aí a gente recebia a resposta. E aí foi nessa ousadia mesmo, de mandar e esperar a resposta. E a pergunta que não quer calar, qual foi a sensação quando você soube que seu trabalho tinha sido aprovado? Olha, na verdade, assim, quando eu vi que o meu trabalho foi aprovado, era assim, mais ou menos meia-noite, eu ia acessar meu e-mail para poder olhar outra coisa, e aí eu vi lá, assim, né, um e-mail da Universidade de Coimbra. Eu cliquei e vi lá, parabéns, você foi aprovado, com muita satisfação, que não sei o que e tal. E aí meus pais estavam dormindo, e aí eu já bati lá na porta, Tive vontade de acordar a casa inteira. minha mãe falou assim, ó, o Lucas tá passando mal, porque acordar assim meia-noite todo mundo e tal. E aí eu falei com eles, e eles ficaram, né, e minha mãe falou, não, deixa eu ler, porque isso é muito lerdo, eu quero ler para ver se é isso mesmo. Talvez você fale lá, não foi aprovado, e você tá lendo, foi aprovado. Falei, não, mãe, lê aqui. Aí eu mostrei para ela, e, nossa, muito, assim, uma satisfação muito grande, porque a Universidade de Coimbra, todo mundo conhece a Universidade de Coimbra, né? Ela é uma universidade, assim, referência para todo mundo, principalmente da área do direito. Então foi uma sensação, assim, de vitória, mas não de uma vitória particular. Foi um sentimento de pertença, assim, de saber que eu pertenço à faculdade Santo Agostinho, e que ela me carregou durante esses 4 anos, porque eu me sinto assim parte de fato dessa faculdade, dos projetos, saber que eu posso contar com a faculdade sempre que eu precisar. Então foi um sentimento de vitória, mas não particular, foi um sentimento de vitória assim, Coletivo. coletivo de todo mundo, porque muita gente ajudou, né? Então, aproveitando o link dessa sua fala, qual foi o papel da FADISA, né, da Faculdade de Direito de Santo Agostinho, nessa conquista? Olha, foi fundamental, porque a Faculdade Santo Agostinho ela tem um zelo muito grande, né, nesse aspecto de produção de conhecimento, né, científico, acadêmico e tal. Então a gente tem na faculdade vários projetos, grupo de estudo, projeto de extensão da faculdade, que Inclusive o prioriza, FADISA, viu, gente? que prioriza exatamente a produção de conhecimento. Então, eu acho que se não fosse esse entusiasmo da professora Thalita, que ela me deu inicialmente, a orientação do professor Diego, o fato de a faculdade oferecer vários programas exatamente para quem quer escrever, né? Então tem um PET na faculdade, a gente tem, eu faço parte de um grupo também, junto com o professor Otávio, de produção científica também, né? Sobre precedentes judiciais. Tem o NPJ Mulher, da professora Kelly, da professora Juliana, que a gente apresentou uma dos minicursos da faculdade. Foram os alunos do NPJ Mulher que apresentaram com a participação de defensoria, de Ministério Olha que Público. bacana. Então, a faculdade tem essa preocupação. E isso tudo faz a gente desenvolver, né? Assim, eu, até então, que não sabia absolutamente nada sobre esse universo de produção científica, a faculdade meio que me carregou para o colo e falou assim, ó, vamos que você precisa aprender muita coisa. Eu tive a ajuda de vários professores. E a ajuda assim, silenciosa de alguns professores, que nem a professora Débora, que sempre falou comigo sobre a importância da produção científica.
de artigo, resumo, já tirei várias dúvidas com ela. Então, a faculdade foi de suma importância, Eu sem acho dúvida. muito bacana essa relação que os professores aqui da faculdade estabelecem com os alunos de amizade, de Exato, apoio, de você sempre ter alguém para poder contar, exato. né? Porque é outra coisa, quando você tem um professor que você sabe que quer seu bem, né, que tem essa bem-querência, isso é fundamental, porque aí você, além de realmente querer aquilo, você passa a querer aquilo, mas num clima muito amistoso, sabe? Assim, acho que essa relação de aluno-professor, quando ela se torna uma relação, além de uma relação respeitosa, mas uma relação de amizade, né, de bem-querência mesmo, assim, de eu quero que esse aluno se dê bem, eu quero que ele vá para frente, que ele consiga aquilo que ele quer. Nossa, isso aí já passa para uma outra Não tem perspectiva. preço, É, né? muito E bom. assim, sendo que dia que vai ser sua apresentação e como você está se preparando para esse evento Mara que vai acontecer lá na Universidade de Coimbra? Então, o congresso vai acontecer dia 15, 16 e 17 de outubro, em Coimbra. E para falar a verdade, eu ainda não comecei a me preparar, porque a gente estava vindo aí de uma série de provas, você sabe o que é isso? Um monte de prova, uma atrás da outra, que não sei o que e tal, e projeto de TCC, então eu não tive tempo ainda para poder me preocupar só com o resumo. Né? E como vai ser a apresentação, ainda não pensei. Mas eu tenho certeza que, assim, que vai dar certo, até mesmo porque eu acho que, apesar de ser uma responsabilidade muito grande, representar a faculdade, porque a universidade me mandou um e-mail falando assim, qual faculdade você vai representar? Eu falei, poxa, eu vou representar uma faculdade, né? Não vou levar só meu nome e do professor Diego, mas representar a faculdade também. Mas eu acho que, além dessa questão da responsabilidade, eu acho que vai ser assim, muito proveitoso. Eu não estou assim ansioso, com medo, nada disso. Eu estou assim com as melhores expectativas. Ansioso para viver a experiência. Exatamente, porque assim, eu acho que o nível de discussão, de debate, vai ser muito bacana. Porque eu estava olhando os outros congressos, o pessoal que costuma submeter resumo nesse congresso é um pessoal que tem doutorado, mestrado, então eu vou estar no meio assim, de peixe grande, né, discutindo com toda a minha humildade, assim, discutindo e participando. E o fato de ser simpósio também é muito bom, porque simpósio é uma coisa mais aberta, né? Você pode participar mais ativamente, você pode perguntar, você pode colocar um ponto de crítica. Então, tudo isso faz com que a gente... Que a construção do conhecimento seja conjunta, né? Não Exato, seja de um exatamente. único ator, de uma única Exatamente. pessoa. Lucas, eu só posso te desejar boa sorte. Eu tenho certeza que o evento vai ser um sucesso, considerando toda a sua trajetória acadêmica, sua postura enquanto acadêmico. O resultado não tem como ser outro além de sucesso. Eu agradeço de coração, porque eu sei que é verdadeiro o que vem de você. E assim, o tanto que você já me ajudou foram várias as vezes. E eu só tenho a agradecer mesmo à faculdade, a todos os colegas e amigos meus que me dão apoio, assim, sabe? É tão bonito ver os amigos de sala falando, nossa, Lucas, que bom, vai dar certo, excelente. Então a gente leva isso também com a gente, né? Sim, com Eu, certeza. quando eu, em Coimbra, eu vou estar carregado desses bons sentimentos, todo mundo e tal. Então isso é muito importante, eu agradecer a todo mundo. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui e desejo mais uma vez sucesso. Tenho certeza que vai ser apenas um pontapé inicial para você continuar nessa trajetória brilhante que você já faz enquanto acadêmico. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar e comentar com os amigos também. Agora, pausa para essa camisa maravilhosa aqui do nosso canal Fadiza Play. E se você quer ficar por dentro dessa e outras novidades, nos siga também na nossa página aqui no Instagram. Muito obrigada, até a próxima!